Vamos falar aqui de um vídeo do Nino Denani sobre Eliphas Levi. O que ele fala sobre Eliphas Levi é muito ruim. Ele pega informações que ele encontra por aí, junta tudo para dar em um vídeo. Só que ao fazer isso vem o problema, que é o problema que ao recortar, não conseguir depois explicar isso de modo que tenha lógica e consistência naquilo que você quer transmitir ou defender. Ele pega uma informação, depois uma segunda e segue falando. Só que a primeira não tem nada a ver com a outra. E aí fica completamente confuso e sem sentido. Além disso, ele não responde nada certo sobre o que ele tenta falar sobre Eliphas Levi, do qual ele leu vários livros e não entendeu nada como ele fala. Mas aí ele quer que as informações que ele encontrou por aí deem respostas para as questões suscitadas por Levi. E que elas mesmas, essas mesmas questões, estão na tradição. Mas as informações que ele obtém não ajudam em nada. Elas são muito superficiais. Se ele tivesse a pesquisa e a leitura, seria diferente, porque a leitura exige não só aprofundamento, principalmente quando tem um acompanhamento de pesquisa com quem possa dividir e compartilhar o assunto. Mas fica difícil para quem tem um canal só para vender curso de magia. Aí só sai tolices, tudo muito confuso, erros conceituais, e ele junta tudo isso e acha que aquilo lá é sério, que é conhecimento, como ele diz. Só que conhecimento, para ele, não significa que tem que fundamentar as questões. Ele coloca várias questões, mas ele não fundamenta nenhuma. Elas não têm nenhuma razão de ser. Ele simplesmente junta as informações e, como tais, ele vai falar delas sem essa preocupação de análise. Você lê Eliphas Levi ou qualquer assunto dentro da tradição sem essa busca, você não chega a lugar nenhum. Ele não faz isso e para ele isso basta. Basta pegar as informações que ele tem, que ele julga serem necessárias, e vendê-las em curso, como ele faz, e falando que é conhecimento. Não, não é. É só um amontoado de palavras confusas e sem sentido. Basicamente, o Nino Denani entende que tudo é uma questão da mente. Tudo para ele é da mente e se resolve entendendo a mente. E tudo é conhecimento, diz ele. Mas uma pergunta aqui. O que é conhecimento? O que é saber? O que é a mente? Para falar da mente, então, desse sentido que ele quer, ele vai se recorrer ao Kybalion para falar, melhor dizendo, o Kybalion fala que o universo é mental, que tudo é mental. Ele só não sabe o que significa isso para além das descrições dos fenômenos que ele fala o tempo todo. Ele confunde a mente, em seu sentido físico-químico, com a mente universal, que designa a força. A nossa mente, ela só tem como função interpretar as representações desta força, que é uma força desconhecida. Essa confusão do Nino Denani ocorre não só porque ele confunde o que é mente com o que os antigos falavam para se referir à mente universal, à unidade. Como ele tem dificuldade com a linguagem simbólica, como ele demonstra no vídeo, ele toma a linguagem simbólica, o que é simbólico, pela realidade. Ele quer aprender o simbólico racionalmente. E isso mostra porque ele não vai entender nunca Eliphas Levi, porque ele faz uma leitura em seu sentido literal. Aí fica impossível. O simbólico é questão central para entender Eliphas Levi, como para toda a escola posterior a Eliphas Levi, né, e toda a remota tradição, assim também como para qualquer questão no sentido místico que se queira transmitir. É uma questão que você não faz sem o simbolismo. Dito isso, vamos ver agora o que ele fala nas poucas coisas que foram possíveis aproveitar para comentar. Então,
Por que estudar ocultismo? Para aprender como o mundo funciona, diz ele. Não, nenhum ocultista propõe isso, assim como também nenhum grande mago fala disso. Pelo contrário, isso porque é impossível explicar o mundo, porque não sabemos o que é o mundo em si, sabemos somente do mundo em nós. Eliphas Levi explica isso muito bem nos seus livros. Com esse passo além, diz ele, a gente vai para a metafísica, porque a metafísica significa o que está além da ciência, diz ele. Não, metafísica não é isso. Metafísica significa além do físico, aquilo que permanece além do físico. Depois ele pula para outro assunto, agora ele vai falar da lei do mentalismo. O universo sendo mental, tudo é mente. E sendo assim, diz ele, a lei da atração, por exemplo, não tem nada a ver com isso. Tem sim, já vamos ver por quê. Ele segue falando da mente universal, tenta explicar essa questão, mas não sai do campo dos fenômenos, mas sem jamais explicar o que são esses fenômenos e a sua origem. Quando se afirma que tudo é mente, que o universo é mental, é uno, essa afirmação existe há muitos e muitos séculos ao longo da história, mas muitas vezes fica obscurecida pelas contradições e obscuridades. Com Eliphas Levi, entretanto, retira-se o véu que encobria com clareza essa questão, quando ele reitera, em consonância com os antigos magos, iniciados e místicos de todas as eras, que existe uma força na fronteira entre a matéria e a consciência, e que essa força é una. É ela que sustenta e rege o universo, e é ela que está em todas as coisas. Algo se move em nós, dentro de nós, algo nos atravessa, nos anima, nos arrebata, nos possui e nos tem. Esse algo é essa força, e essa força é o ser ou a realidade, diz Eliphas Levi. Essa força também está no homem. Ela se vê em nós como que num espelho, diz Eliphas Levi. Essa força nos envolve em sonhos, visões, rege a lei da atração, no sonambulismo, no êxtase, nas aparições. Schopenhauer, filósofo alemão do século XIX, contemporâneo de Levi, diz que tudo no mundo se torna uma expressão única da força ou da vontade. Secreções, ritmo cardíaco, digestão, funções sexuais, tudo isso é movido por esta força, agindo em nós para além do conhecimento, para além de qualquer representação. Ela é a causa, nós somos o efeito. As pessoas, diz ele, não entendem como funciona a mente e por isso elas acreditam na lei da atração. Mas isso se chama viés de confirmação. E que o viés da confirmação resolve a sua vida financeira na aquisição de bens de forma fenomenal, diz ele. Em seguida, ele dá um exemplo de viés de confirmação. É um exemplo muito confuso, mas ele fala o seguinte: alguém vai em uma loja comprar um tênis da moda, um tênis de marca, tênis caro. Ela compra esse tênis, mas aí vem a seguinte questão. Ela não vê, não tem atenção se aquele tênis que ela comprou, se a fábrica está vendendo mais. Essa falta de atenção nessa observação vai trazer muitos problemas, diz ele. Inclusive, ela começa a ver espíritos. Que coisa! Viés de confirmação para resolver problema financeiro, aquisição de bens e ver espíritos. O que é isso? O viés de confirmação, se se quer fazer as coisas com mais seriedade, ele pode servir para entender como a tecnologia, a infosfera, a internet, as plataformas, os algoritmos, como o viés de confirmação pode ajudar a reforçar os problemas decorrentes disso. Aí sim, mas talvez ele não saiba disso. E também não tem nada a ver com ocultismo, com magia, com espíritos.
Os algoritmos dados pelas companhias de monopólio gigantescas que plataformizaram tudo, isso é um grande problema e que está afetando a organização do trabalho, além de dirigir nossos pensamentos, vontades, preferências e ter uma influência enorme na política. Mas não sabemos nem como controlar esses algoritmos e como essa coisa toda se retroalimenta, como que ela é retroalimentada. Viés de confirmação, que funciona com a tendência que as pessoas têm de buscar informação que reforça crenças já sedimentadas, isso leva à formação de bolhas e essas bolhas se organizam em torno de algo que seja parecido entre elas. Mas elas não têm olhar ou perspectiva para além disso. A marca comum das pessoas nessas bolhas é a apatia frívola que reveste o individualismo narcísico. O traço da efemeridade que sustenta essa frivolidade do império de si mesmo só encontra satisfação nos desejos pessoais. Elas não pensam, não refletem nada, não têm senso crítico sobre tudo aquilo que elas acessam nas plataformas. Elas simplesmente seguem o viés que lhe arrastam por meio dos algoritmos e por esse fluxograma de via binária. Essa questão, sim, é que o viés de confirmação serve para estudar essas questões no nosso momento, no nosso tempo atual. Ele diz em seguida que tudo isso que ele fala é ocultismo e fatos ocultos da magia. Vê se pode. Agora veio o marketing pessoal. Ele diz o seguinte: eu estudo tudo isso porque eu estudo neuropsicologia, eu estudo a mente humana há bastante tempo, o hermetismo, e também estudo os mecanismos do hermetismo, da magia em si. A magia em si, o que é isso? Ele também não explica isso. Pensa que acabou aí? Agora falta o principal, falta a apoteose disso tudo. Ele diz que com tudo isso que ele falou e que ele sabe, com todo esse seu conhecimento, com esse passo a mais que ele diz, vai levar ao ponto que de eu poder afirmar certas coisas que serão depois propostas pelo mundo normal e colocadas em pesquisas, em testes e verificados se são verdadeiros ou não. Olha só, ele acha que todas essas informações disparatadas vão ser estudadas mais tarde pelos cientistas, deve ser, já que precisa ter credenciais para verificar se isso que ele fala é verdadeiro ou falso. Ele acha que tem que ser alguém credenciado para ver isso. É mole?